Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas, sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Estes são os conselhos do apóstolo São Paulo, na sua carta aos Filipenses, capítulo 2, dos versos 1 ao 15. Então, Paulo nos dá este conselho de como conviver em meio às pessoas, em meio à sociedade, com sabedoria, prudência e entendimento. Olha, todos nós temos a nossa maneira de ser, característica nossa, ninguém é igual. Todos nós temos defeitos e qualidades, mas eu não quero falar sobre defeito nem qualidade. Eu quero falar que, além de defeitos e qualidades, nós temos nossas características, que são próprias nossas. Isso não é defeito, nem é qualidade. Então, há pessoas que gostam de estar mais com os outros, se socializar mais. Outras pessoas gostam mais de ficar sós. Elas são mais meditativas, contemplativas. Então, algumas pessoas chamam essas pessoas de antissociais. E aqueles que são mais dados a se socializar, às vezes são tidos como metidos. Não é defeito gostar de ficar sozinho. Não é defeito gostar de se comunicar, se socializar. Isto são características. Agora, a questão é como a gente vive em sociedade. A gente deve aprender a entender e respeitar as características de cada um. Então, todos temos espinhos que representam a nossa maneira de ser. Só quem convive é que sabe. É uma questão de adaptação e manejo. O casamento saudável é aquele que consegue ficar junto
respeitando as características um do outro. O pastor conhece as maneiras das ovelhas e respeita. Cabe ao pastor saber o que é característica e o que é defeito que deve ser corrigido por impedir ou prejudicar o crescimento espiritual da pessoa. Mas tem coisas que não vai atrapalhar o desenvolvimento espiritual da pessoa. Então o pastor ele tem entendimento para reconhecer que aquilo é característica. Um é mais falador, o outro é mais calado, e cada um é da forma como Deus o fez. Então o pastor conhece as maneiras das ovelhas e respeita. As ovelhas também conhecem a maneira do pastor e respeita, e assim todos sobrevivem em um tempo de lutas e provas juntos. Nós não temos que parar de congregar porque na igreja tem um irmão ou uma irmã que é contrário à nossa maneira de ver e pensar. Não, isso é infantilidade. O profeta fala, se você fica em casa porque na igreja tem um hipócrita, então isto mostra que você é menor do que aquele hipócrita. Não é? Você ainda está mais atrasado do que ele. Nós temos que entender que as pessoas têm características e nós não devemos permitir que aquilo interfira na nossa caminhada. E as pessoas também têm defeitos, mas deixe os defeitos das pessoas com as pessoas. Você não tem que carregar o defeito das pessoas. O que nós precisamos é da sabedoria de Deus para aprender a conviver com as pessoas, respeitando a forma como elas são, entendendo que cada um tem um nível de entendimento, cada um tem um nível de maturidade espiritual. Algumas pessoas estão mais adiantadas, outras estão mais para trás. Então, quando a gente entende e respeita cada um no nível no qual eles estão, então a convivência se torna mais fácil. Conta uma história que durante uma era glacial, quando parte do globo terrestre estava coberta por densas camadas de gelo, muitos animais não resistiram ao frio intenso e morreram indefesos, por não se adaptarem às condições do clima hostil. Foi então que uma grande manada de porcos-espinhos, numa tentativa de se proteger e sobreviver, começou a se unir e a juntar-se cada vez mais. Assim, cada um podia sentir o calor do corpo do outro, e juntos, bem unidos, agasalhavam-se mutuamente, aqueciam-se, enfrentando por mais tempo aquele inverno tenebroso. A vida é ingrata. Os espinhos de cada um, porém, começaram a ferir os companheiros mais próximos, justamente aqueles que lhes forneciam mais calor, aquele calor vital, questão de vida ou morte. Então eles afastaram-se, feridos, magoados, sofridos, dispersaram-se por não suportar mais tempo os espinhos dos seus companheiros. Doía demais. Mas essa não foi a melhor solução. Afastados, separados, logo começaram a morrer congelados. Os que não morreram voltaram a se aproximar pouco a pouco, com jeito, com precaução, de tal forma que, unidos, cada qual conservava uma certa distância do outro, mínima, mas o suficiente para conviver sem ferir, para sobreviver sem magoar, sem causar danos recíprocos. Assim, suportaram-se, resistindo à longa era glacial. E,
foram estes os que sobreviveram. Assim somos nós, é um grande exemplo para nós. Todos nós temos espinhos, temos características que são meras características, mas temos espinhos também que são defeitos. E nós espinhamos uns aos outros. Algumas pessoas têm mais dificuldade em suportar e acham que a melhor opção é se afastar da igreja. Não é? Ninguém se afasta da igreja com a intenção de ir para o mundo, ser consumido, devorado pelo diabo. Não, eles se afastam apenas para se livrar dos espinhos dos companheiros. O problema está no fato de que quando você tira uma brasa dali do fogo, aquela brasa inevitavelmente ela vai se apagando, porque o que a mantinha acesa não era somente o calor dela, era o calor dela somado ao calor de muitas outras. Então uma incendiava a outra. Agora ela sozinha não recebe o calor de ninguém, apenas o frio que vem ao redor, e ela fatalmente se apagará. É isso que acontece com o estímulo das pessoas que param de congregar, se afasta do companheirismo. Elas não entendem que este é o objetivo do diabo. Então, mas o que fazer? Como é que eu vou conviver com os defeitos do irmão, da irmã, do diácono, do pastor? Olha, tendo este entendimento, que dentro da arca lá de Noé, pensa, aquele tanto de animal ali, comendo e defecando tudo ali dentro. Era um mau cheiro terrível. E ali não tinha um exaustor, né? Ou um filtro de ar para tornar o ambiente adequado, mais conveniente para as refeições. Não, a pessoa tinha que... Noé e os demais tinham que fazer as refeições ali e conviver 24 horas com aquele mau cheiro. Ou era isso, ou morrer afogado. O que era melhor? Assim somos nós também. Então, dentro da igreja, tem mau cheiro, que é defeito das pessoas. Por quê? Porque nenhum de nós alcançou a perfeição ainda. Nós estamos na igreja como o doente está no hospital. Então, o lugar de doente é no hospital. Então, todos nós, de certa forma, somos doentes, temos defeitos. Nenhum de nós chegou à perfeição ainda. O problema é que nós olhamos com bons olhos os nossos defeitos, as nossas limitações, e olhamos com maus olhos o defeito dos outros. E isto é que traz a incompatibilidade, não é? É isto que traz o divórcio. Mas quando a gente aprende a olhar e respeitar as características uns dos outros, entender que cada um está em um nível diferente de aperfeiçoamento, de crescimento, de maturidade, então, ao invés de se afastar, você passa a orar. É isso que devemos fazer. Não nos afastar um do outro, mas orar um pelo outro. É isso que Deus quer ver em nós. Por isso, Ele nos deu um novo mandamento. Ele disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.